mais uma vez, aqui estamos, muito felizes, para participarmos de mais um banquete dessa doutrina maravilhosa que nos ajuda no nosso dia a dia. Como sempre, eu rogo a todos que a partir desse instante nos liguemos unicamente com a espiritualidade que se faz presente, em sinal de respeito e para o nosso próprio bem. Desligando os celulares, se alguém estiver esperando uma ligação importante, deixe o silencioso. E como eu costumo ser muito crítico, algumas pessoas às vezes ficam brigando com o celular. Vou pedir que evitem isso. É só uma hora que nós vamos ficar aqui, porque atrai a atenção de quem está do lado e distrai a atenção para o palestrante, que realmente é uma coisa que não deve acontecer. Esta noite, a mesa está composta do nosso irmão Paulo, que vai fazer a prece inicial, Paulson a final. À minha direita aqui o nosso amigo Roberto Alecrim, que é bastante conhecido nosso, que é do Batista de Carvalho, e eu que estou na direção, Amaro, também já sou muito conhecido. Portanto, a fim de não perdermos mais tempo, vamos passar a palavra ao nosso irmão Paulo para fazer a prece de início. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a Maria, para que possamos receber do alto todos os ensinamentos para o nosso dia a dia. Que a tua luz, a tua paz, possa permanecer nos nossos corações. E abençoa todos aqueles que estão aqui presentes, encarnados e desencarnados. E o nosso irmão que vai usar a palavra, que possa também ser intuído pela espiritualidade amiga, que faz presente. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso que cada dia se dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim sendo, debaixo da proteção do teu amparo, que ouvimos a palavra hoje, não está à frente do trabalho, para que possa dar os meios iniciados na sua santa e muita paz. Que assim seja. Assim seja. Com esta prece, é que rogamos humildemente ao nosso Pai Celestial, Jesus, nosso irmão maior, Maria de Nazaré, nossa boa mãe espiritual, o Frei Fabiano de Cristo, de toda esta casa de oração e trabalho, e toda essa presa de irmãozinhos que nos assistem, pedimos a permissão para dar por iniciado os trabalhos, passando a palavra ao nosso irmão. Boa noite a todos. Boa noite. Chegar aqui no Selec é como se a gente estivesse voltando para casa, depois de um bom tempo ausente. Ser recebido pelos amigos da forma calorosa como a gente sempre é recebido, merece a nossa atenção e a nossa reverência. Muito obrigado pelo convite e pela receptividade de todos. Mas melhor ainda é nós podermos nos reunir diante desse propósito maior que em algum tempo de nossa existência, quer seja no corpo físico ou na erraticidade, algum fato, algum momento fez com que nossa consciência se alertasse e se voltasse de forma um pouco mais consistente para a verdade, que nós sempre insistimos e relutamos, brigamos contra a aceitação da nossa real e virtuosa natureza. Vivemos hoje em dias turbulentos e avaliem que sempre os fatos do cotidiano nos retiram do foco maior que a vida nos oferece, que é a luz, a autoiluminação
que nos chega de acordo com a nossa capacidade de perceber, de querer e diferenciar o que é produtivo ou não. O que nos leva adiante, o que nos eleva a algo melhor do que nós fomos ontem, ou mesmo melhor do que somos agora. Estamos sempre, em todo momento, lutando contra uma realidade materialista que nos envolve profundamente e de forma sutil. Eu diria quase que de forma covarde, com todos os elementos da fantasia que estruturam a vida humana no globo terrestre. Como é difícil um jovem se voltar para conhecer um pouco do que significa o Evangelho. Mas como é fácil uma criança se imaginar vestida de super-herói, envolvido naquela fantasia absolutamente infrutífera, onde jogará no futuro a uma realidade muito mais dura, mediante a descobrir que nada daquilo em que ele se envolveu durante aquele período inicial de sua existência lhe deram nenhum fruto, nenhum resultado. E todos nós passamos por isso. E lembremos que um dia tivemos a infância espiritual. Porque nós não somos de ontem, muito menos de hoje. Somos de algum tempo que passou e certamente seremos do amanhã. Então, todos esses fatos do dia a dia nos retiram, nos absorvem a ideia de lembrar da realidade maior de nossa vida. A realidade da transitoriedade. A realidade da oferta gratuita, construtiva, edificante e harmoniosa que Cristo veio nos oferecer. Sem passe, sem ticket, sem ônus, só com bônus. Mas milhões de pessoas esquecem-se disso e se fundamentam em uma ideia qualquer de ideal social de viver. Ora, temos uma responsabilidade muito grande hoje diante de nós mesmos. Alguém já se perguntou, sobretudo aqueles que estão iniciando na doutrina espírita, quem somos, de onde viemos e para onde vamos? Alguém já pensou? Estudando um pouco de biologia, vida, logia, estudo, comecei a observar alguns detalhes. Na minha adolescência, acho que há uns 3 anos atrás, a biologia me dava perguntas que tinham respostas. Você estudando a ultraestrutura ou a estrutura microscópica de uma célula, você vai perceber que a vida, por menor que seja, é organizada. A vida, por mais microscópica que seja, é definida. Cada estrutura dentro de uma célula é representada por uma função harmônica. Como se ela tivesse um cérebro, um gestor, que é o DNA. Alguém já ouviu falar? Bacana, né? Esse é no DNA, ele tem um apelido: ácido
desoxirribonucleico. Essa molécula mestra é a molécula da vida, e ela se perpetua guardando as nossas características genéticas, que são transmitidas de geração a geração. Daí nós guardamos as fisionomias, nosso caráter físico, a nossa aparência. Temos sempre traços físicos que são similares aos nossos pais. Nos geram a vida. Biologicamente entendemos todos facilmente que a união de dois corpos forma um outro corpo, que somos nós, propagando a vida igualmente organizada, assim como as células que se unem para formar nosso organismo. E é fantástico. Teve um cientista japonês que infiltrou uma microcâmera intrauterino, procedimento intrauterino, com uma laparoscopia, que é um procedimento em que ele perfura a cavidade abdominal de uma gestante, e introduz uma câmera minúscula que acompanha e filma todo o processo da geração do ser vivo, do ser humano. É realmente magnífico observar como há a propagação da duplicação organizada, simétrica dessas células, para que nós nos apresentemos um dia com toda essa organização física, nossos órgãos do sentido, os nossos órgãos funcionais, as vísceras, enfim, o sistema osteolocomotor, o sistema nervoso, tudo fantástico. Então, deduzimos que o corpo com outro corpo gera uma vida, um corpo menor que se desenvolve. Então o corpo emana do corpo. Sim. Mas aí um detalhe. Todas essas características físicas, que por muitas vezes um gêmeo chamado gêmeo univitelino, praticamente de um único aparelho gestor, de um saco uterino, nasce com característica física semelhante, idêntica. Alguém aqui tem parente gêmeo? Alguém é gêmeo aqui? Agora, analisemos com um raciocínio biológico a vida e a sua logicidade. Eu pergunto se esses gêmeos que aqui estão, ou outro qualquer gêmeos, ou gêmeo que vocês conheçam, se tem a mesma personalidade, as mesmas aptidões, as mesmas preferências, as mesmas inclinações. Conhecem alguém gêmeo que tenha características assim iguais, idênticas? Não. Então, meus irmãos, usando um pouco do nosso raciocínio biológico, eu lhes pergunto, ora, se a semelhança corporal é inquestionável, o que justifica a diferença comportamental? A diferença postural, a diferença do ver, do sentir, do falar, do ouvir, do apreciar, do comentar, do ser, do andar? Será que é o DNA? Será que é alguma diferença na estrutura dessas células que compõem corpos totalmente iguais? Mas ora, se são corpos totalmente iguais, por que a diferença? Daí, nesse dia, eu abri a outra página, mas de um outro livro que não era de biologia.
o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, para caracterizar, sem nenhuma dúvida, que cada corpo, cada organização anatômica e fisiológica é animada por um espírito diferente. Daí, vejam vocês a lógica, não do meu raciocínio, mas a lógica que o raciocínio em estudar a doutrina espírita chega à nossa mente. A única forma de se considerar essa diferença entre dois seres absolutamente distintos, iguais, mas com comportamentos diferentes, distintos, é entender que a animação do corpo físico se dá por dois espíritos com uma carga, com uma característica, com uma personalidade totalmente diferente. A gente pode expandir um pouco mais essa observação para entender, por exemplo, quando você estudava anatomia, com aqueles materialistas, aqueles que imaginam que a vida é o DNA que reproduziu e que a morte é a célula que se desorganiza. Eis todo o início e todo o fim. E acabou. Mas aí você pergunta a esse alguém, me explique então, por que você tem ciúme de alguém? Ou saudade? Ou você ama alguém? Ou você fica triste? O porquê? Qual órgão, qual elemento material que justifica tais sentimentos? Não, a resposta mais fácil é fugir à realidade que muitas vezes fugimos. Então entendemos que os nossos pais favorecem a geração de nosso corpo físico. Mas e o nosso espírito? Se eu entendo que meus pais também têm, cada um deles, a sua própria integridade, espírito e corpo físico. Então eu entendo que o nosso espírito, já que não é gerado pelo corpo, vem de uma outra fonte. E essa fonte é da espiritualidade, é do mundo espiritual, é da determinação de Deus sobre cada um de nós que somos individualidades eternas. Cada um de nós tem a impressão digital que não se repete com ninguém. Cada um de nós somos espíritos autênticos, querendo ou não. Mesmo o maior materialista, o maior ateu, ou qualquer outra denominação que queiramos dar, é uma individualidade. É uma personalidade. É um timbre de voz. É uma estrutura do cristalino, do cabelo, da unha. Ninguém se repete. Podemos ser semelhantes, porque somos todos humanos. Por isso, quando você faz um transplante, existe a rejeição de órgãos do doador para o receptor. O organismo que recebe rejeita-o, porque as suas células nativas, normais, não reconhecem aquelas outras células que são estranhas à sua estrutura física. Ora, os antigos consideravam, os judeus, sobretudo, consideravam a ressurreição como uma realidade. Termo esse que tinha na sua origem a reencarnação. E eu não duvido que Jesus tenha deixado dúvidas nenhuma quando disse: ninguém chega ao reino dos céus se não nascer. Vocês têm dúvida nessa afirmativa? Não há dúvida. Ele definiu, carimbou e assinou embaixo. Nem Nicodemos, o doutor da lei, entendia a respeito.
e de forma ignorante, por ignorar tal assunto, pergunta a Jesus: como posso eu retornar ao ventre de minha mãe? Vamos agora voltar à biologia e ver que isso é impossível, a não ser que nós nos enganemos, que nós façamos voltar aqueles conceitos fantasiosos de nossa infância. Mas nós temos que nos instruir, espíritas instruí-vos, espíritas amai-vos. E está aí o conceito biológico dizendo que isso é uma coisa impossível. Mas ora, então vamos estender mais o raciocínio. Vamos comentar sobre a ressurreição. Literalmente o termo ressurreição significa ressurgimento. Corpos que foram danificados pelo fenômeno biológico da morte. Pergunto eu a todos vocês e a mim também. Esses corpos podem se reorganizar e ressurgirem organizados novamente para a vida? Uma vez que uma célula se destrói, se desorganiza, ocorre a fundamental exigência para que a vida progrida, organização biológica. Para que o espírito anime nossa estrutura física, precisa haver organização biológica da massa física. Sem o espírito, o corpo é uma massa de carne sem vida. Então, como poderia ser possível a ressurreição, favorecendo o retorno à vida integralmente? Cientificamente, hoje, do ponto de vista biológico, físico e químico, sabemos que isso é uma coisa impossível, que nos é oferecida como uma verdade, nos achatando a mente e nos obstruindo o raciocínio lúcido, coisa que a doutrina espírita não faz conosco. Ou seja, aniquilar a nossa lucidez do pensar. Ora, então, eu posso deduzir de forma mais óbvia que aquele meu exemplo do gêmeo, que tem uma personalidade diferente, é claro que pela ótica espírita se explica muito bem. Só através do processo reencarnatório que faculta a todos nós um processo educacional construtivo e ininterrupto, poderíamos explicar o porquê dessas inclinações diferentes. Através da reencarnação. Esqueçamos o termo ressurreição. Coloquem agora em raciocínio lógico a reencarnação como uma realidade. Não é hipótese. Hipótese, perante a ciência, é uma teoria sobre a qual se trabalha e se procura provar. Para ela deixar de ser uma hipótese e passar a ser um conceito. A reencarnação é um dos temas que individualizam e definem a doutrina espírita como única. A doutrina dos espíritos, ditada pela pleiade de espíritos que, sobre a coordenação no mundo físico de Allan Kardec, veio para todos nós. E é hoje a mesma coisa que foi ditada há mais de um século. Então, a que se presta a reencarnação? Continuamos nossa análise. Essa família que tem gênios. Quantas e quantas vezes você vai conversar com psicólogos, com psiquiatras, e você se depara com aquela outra pergunta que ele faz para você, porque isso é uma coisa prática. Como pode ser? Aquela família deu educação X para os dois, mas a resposta a tal padrão de educação é totalmente diferente.
Ian Stevenson. Ele não é espírita, ele nem sequer é religioso, mas ele é um estudioso da psiquiatria e da psicanálise, e tem um livro que é isso, falando só sobre experiências reencarnacionistas. Isso é tão válido que nós poderíamos fazer uma coisa melhor conosco mesmo. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, que vez por outra eu me faço. Alguém já se fez uma análise profunda de como era mais ou menos no início de sua vida? Observando todas as mudanças que conseguiu sofrer, as mudanças através da dor, das situações da dificuldade, as nossas respostas a determinadas situações que eram semelhantes. Sempre respondíamos de um determinado jeito e hoje começamos a dar sinais de modificação. Significa que esse processo reencarnatório agora está dando algum lucro se nós nos tornamos um pouquinho melhor. Que às vezes nos tornamos um pouquinho pior. E às vezes reencarnamos, observamos reencarnações, grupos familiares ou não familiares, grupos sociais, em que há uma verdadeira dissonância, diferença comportamental. A gente sabe que existem uniões simpáticas, antipáticas, não é isso? E as traumáticas. Todas elas nos servem de alguma forma para o aprendizado. Toda a nossa existência é uma necessidade de autoaprimoramento. Por isso que durante o raciocínio da realidade da reencarnação, nós vemos que a reencarnação, ela nos une através do tempo. E por quê? Todas essas experiências que nós vivenciamos em grupos sociais, familiares, ou grupos próximos, nos atrai, nos aproxima. O processo reencarnatório dentro de uma família ou dentro de uma convivência particular com alguém não nos afasta, como dizem aqueles que rebatem a reencarnação. Muito pelo contrário, nos aproxima e muito. E sabem por quê? Porque todos nós, quando temos afeição a alguém e é real, desprovida de interesse, nós mantemos essa afeição ao longo do tempo. Mesmo no mundo físico, de forma confusa, a convivência com alguém, mas você estabeleceu um grau de relação satisfatório, quando esse alguém vai embora, há um vínculo. Eu tenho uma experiência pessoal que vale a pena contar para tentar ilustrar o que eu quero dizer melhor. Um amigo se tornou meu amigo, um paciente que eu atendi a ele muito tempo, uma pessoa boníssima. Interessante que todo mundo na rua dele, quando tinha um problema, ia bater na casa dele, porque ele tinha aquela facilidade de lidar com as pessoas, sobretudo recebia a todos com muita amorosidade, era aquela pessoa afável. Chegava alguém junto dele, depois de ter chutado um paralelepípedo, e ele dizia: você está nervoso? O que foi que houve, meu amigo? Sente um pouco. Então ele quebrava na base aquele mamute, não é? Ou aquele tiranossauro rex, ou talvez um tigre de dente de sabre, que chegava pronto para morder alguém. Mas ele
era aquela pessoa que praticava água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então você não conseguia mudá-lo, ele era daquele jeito e furava todo mundo com o seu jeito. Dois não brigam quando um não quer. No trabalho era uma pessoa extremamente benquista, se aposentou e o chefe pediu que ele não saísse de lá, que ele fosse pelo menos uma vez por semana ao trabalho, para as pessoas o verem, conversarem. A esposa dele não. A esposa dele era o inverso. O contraste. Cargas de sinais contrários se atraem. Lá vem a ciência nos ajudando de novo. Então ela era totalmente o inverso. Mas eram amigos, porque ela também não conseguia brigar com ele. Tentava, né? Fazia usar aqueles artifícios, aqueles malefícios, mas ela só conseguia benefícios. Ela batendo na ferida. E ele, um belo dia, ele faleceu. Foi uma tristeza generalizada. Porque até quando ele estava doente, passando mal, está melhor, ele dizia, estou bonzinho. Mas respirando com dificuldade, foi perdendo força, como aquela mangueira que a água vai acabando. A mangueira vai ficando um filete d'água bem fininho e ele simplesmente apagou e voou fora, foi embora. Ela permaneceu. Ela era inquieta, um pouco revoltada, claro, que eu não tenho pormenores da personalidade dela, mas ele me dava a entender, e por várias vezes em convívio com os dois durante o trabalho profissional, às vezes demorava 40 minutos, uma hora conversando, era interessante ver que havia uma dissonância muito grande. Um parênteses para contar uma outra história de um casal que foi engraçada essa situação. Eu cheguei para atendê-lo, era o cidadão, e a esposa foi com ele, e eu perguntei para ele, vou dizer o sobrenome só, seu Carvalho, como é que o senhor está? Eu estou bem, eu estou muito bem. O senhor está bem? Estou bem. Aí ela disse, não, você não está bem, você está com dor de cabeça. Aí ele olhou para ela e disse, não, eu não estou com dor de cabeça. Aí ela disse, não, você está com dor de cabeça. E nesse momento eu fiquei olhando para os dois, ele discutindo, você está com dor de cabeça? Não, eu não estou com dor de cabeça. Não, você está com dor de cabeça. Ele olhou para mim, pronto, agora eu estou com dor de cabeça. Os outros dois a quem eu me referi inicialmente não era bem assim, mas era mais ou menos isso, guardando a devida intensidade. E aí a família sumiu. Ele faleceu e, naturalmente, eu cuidava mais dele do que dela, e ela mais o ia acompanhando, sumiu. Um belo dia, 6 meses, 4 meses, retorna a filha em consulta. E naturalmente eu perguntei como ia a vida e perguntei sobre a esposa do meu amigo. Ah, doutor, ela faleceu. Foi terrível. Como assim? Foi terrível porque nós moramos num local bom, tal, no 4º andar, e tinha um parapeito. Um belo dia ela disse que o viu na janela e se jogou. Tal o grau de inquietação mental e confusão, mas tal o grau de proximidade e de querer estar próximo a ele. Ela não fez isso deliberadamente porque ela estava muito sob efeito de remédios, que são drogas, com efeitos colaterais variados. Por que meu exemplo? Porque a experiência que vivenciamos, a proximidade que estabelecemos com aqueles que de fato nós amamos, não morre, não acaba, perdura através e após a existência do corpo físico. E só com o entendimento da realidade da reencarnação, isso se torna possível. Não só possível, como uma realidade. Porque no momento em que você desconsidera a reencarnação e vai considerar a teoria da igreja de que nós todos somos criados
no momento da concepção materna, perde-se a lógica da vida. Porque se o corpo físico sempre progride e se repete, por que o espírito termina? Porque eu sou hoje uma das células do meu penta-avô. Já que meu DNA guarda resquícios do primeiro DNA de quem gerou a minha família, a minha árvore genealógica, o espírito vai se perder? Não. Segundo a teoria da igreja, percebam, nós temos uma única existência. Deus nos criou durante o momento da concepção. Se eu tiver uma vida perfeita, luminosa, inquestionável em minhas condutas, qual será o meu destino? Vou ficar lá com asa de anjo, olhando o tempo passar e curtindo aquele momento pela eternidade, embora tenha vivido apenas 25 anos. Agora, se eu me tornar uma pessoa ruim, vingativa, ciumenta, traiçoeira, covarde, fútil, qual será o meu destino? Eterno. E daí, essas duas pessoas que viviam juntas, se engalfinhando, brigando, nunca mais vão se encontrar. E Deus passa então a ser, com essa conduta, um pai rígido. Vós sois o sal da terra. Vós sois luz. Deus não vai criar luz para se tornar sombra eternamente. Pelo contrário, as reencarnações sucessivas que nós temos nos faz retornar como misericórdia divina, mediante a realidade de uma reaproximação possível a Ele, a Deus, quando nós nos modificarmos o suficiente para conseguirmos galgar os degraus progressivos da existência eterna do Espírito. Olha, me causa uma alegria muito grande lembrar que quando eu conheci e vivenciei as experiências reencarnatórias, me tranquilizou sobremaneira. Porque desde os 17 anos eu vivo vendo a depreciação da matéria orgânica humana. Mas é passageiro. É fundamentalmente importante que essas convivências com espíritos de graduações diferentes, em famílias, promove uma ajuda de melhoria. Eu tenho uma determinada qualidade, você tem uma outra, e há uma troca de favorecimento e de ajuda, quando se torna harmônica. Não podemos perder a chance que temos hoje. É fundamental combatermos a ideia do materialismo, porque representa que o início de tudo é o nada, e o nada é o início de tudo. É o cachorro querendo morder o rabo. Fica naquele círculo vicioso. O materialismo nos leva a essa conclusão. Depois da vida não tem nada, então nada é nada. Enquanto você está aqui, tudo é tudo. A doutrina panteísta fala diferente. Você retorna ao todo universal. Você é parte dele, de uma grande inteligência. Nada mais que isso. Você retorna ao todo universal e você vai se dispersar, perdendo esse contato, esse convívio com aqueles que lhe foram e são e sempre serão caros. Tenho a certeza convicta de que vou encontrar seu Carlos Campos
na vida espiritual. Isso não nos deixa feliz, claro, porque sei que ele foi convidado antes de mim para a data do retorno. Agora, ele está no céu e eu estou aqui fazendo coisa ruim, nunca mais vou vê-lo, porque eternamente, como disse antes, ele foi luz, eu fui sombra. E a doutrina espírita? O que nos diz? Nos diz que, mediante as nossas afinidades similares, mediante a nossa vibração e graduação moral, nos vincularemos com aqueles que nós amamos e que têm um grau similar, evolutivo, ao nosso, nos permitindo a colaboração mútua em uma permuta constante de benefícios interpessoais e intercoletivos através da fraterna convivência do amor universal, do amor divino, dignificando a raça humana ao ponto do que ela não quer se dignificar, a partir do momento em que ignora deliberadamente tais conceitos. Hoje o mundo inteiro, eu digo com propriedade, o mundo inteiro já tem as várias experiências de vários setores científicos, de médicos, neurocirurgiões que tiveram experiência quase morte. Já ouviram falar nisso, não é? Quando você descortina a sua vida física por alguns segundos, porque ocorre realmente a morte cerebral, o cérebro, ele não pode ficar sem fluxo sanguíneo por 3 minutos, porque você vai ter morte cerebral. Essas pessoas que vivenciam experiência quase morte são uns dos enigmas pelos quais você arrudeia tentando entender integralmente e não consegue. Eu não sei se eu contei aqui a experiência que eu tive com meu sobrinho. Acho que não. Outro parêntese. Esse não vai dar para a gente sorrir. Porque ele tinha uma arritmia do coração. E eu identifiquei no exame. Nessa hora eu mandei ele fazer um tratamento que era cirúrgico. Passou pelo processo cirúrgico, 22 anos, com uma arritmia terrível. E essa arritmia é semelhante àquela arritmia, aqueles atletas que vocês veem. Já viram, né? Morte súbita. É a chamada morte súbita por arritmia cardíaca. O coração sai de 0 a 280. E ocorre uma situação tão alarmante que a morte ocorre em questão de minutos. Em segundos o mal-estar, mais alguns minutos a morte. Pois muito bem, ele apresentou durante esse exame comigo essa arritmia e eu consegui reverter. Esse meu sobrinho de 22 anos, atleta, jovem, né, nunca teve absolutamente nada. Foi a um determinado hospital aqui fazer um tratamento e teve então, no apartamento depois da cirurgia, uma parada cardíaca. Só que antes dele ter a parada cardíaca, um médico foi chamado, por algum motivo qualquer, para atender a paciente do quarto ao lado, que passou mal exatamente 5 minutos antes dele ter a parada cardíaca. Ou seja, quando ele teve a parada cardíaca, o médico estava no quarto do lado e deu tempo de correr e atendê-lo imediatamente. Botou naquele aparelhinho no pulmão e começou a fazer aquela massagem. Foi aí quando eu cheguei. Eu cheguei no meu bate-móvel exatamente em 20 segundos. Como? I don't know, eu não sei. Mas eu cheguei voando pela rua do Recife, entrei, em 10 minutos depois que minha irmã me ligou dizendo que ele tinha parado e estava morrendo, eu cheguei lá. Reanimamos esse rapaz por 80 minutos. Já com a intenção de suspendermos as manobras
chamadas manobras de ressuscitação. Existe um processo do ACLS, que é um protocolo de como você age, qual o remédio que dá, qual a sequência disso. É um ciclo que nós fizemos durante 80 minutos e o suor pingava. E eu fiz prece direta, envolvido, triste, quase chorando, porque era eu atendendo ele e minha irmã e meu cunhado na porta, querendo entrar, e minha esposa segurando os dois, que é médica também, para que isso não ocorresse. Nesse momento, fiz várias preces, chamei o Dr. Bezerra, toda a equipe dele, Jesus de Nazaré, e fiz vigorosamente aquela massagem. Ó, a camisa está até apertada depois de tanto que eu fiz. Ele está hoje inteiro sem nenhum tipo de problema, jogando dominó e aprendendo a tocar violão. Já passou na OAB. Imagine vocês a experiência que esse rapaz repassou para toda a família. Isso não é uma experiência quase morte que nos absorveu integralmente? É claro que é. Como a medicina hoje explica ele ter saído daquele processo? E não saiu assim rapidamente, ficou um mês internado praticamente, ficou em hemodiálise, achamos que ele tinha tido morte cerebral, que o coração não ia servir mais para nada, mas ele está totalmente normal, como nós estamos aqui, está com um aparelhinho especial no coração, que dá um choque nele vez por outra. Até brinco com ele que era a primeira experiência de robô que eu conheço, mas é uma experiência fantástica, experiência quase morte, na prática, porque ele não relatou nada. Mas aí quando você vê todos esses exemplos que se perpetuam pelo mundo afora, como você tem condições de negar a realidade reencarnatória? Não há como. Se você se substancia de informações, você pode conversar e não discutir com quem quer que seja. E talvez através de uma conversa construtiva você possa esclarecer, porque você também é esclarecido pelo que você leu e aprendeu, e ouviu e percebeu. Então, diante de todas essas observações, nós vemos que a reencarnação não nos separa de nossos entes, nos aproxima. Há quem diga que a reencarnação você vai ter então 10 esposas, 10 filhos, 10 maridos. Não. Sobretudo se cada um desses espíritos conviveram conosco em corpos físicos diferentes. Não há como nós consigamos graduar as experiências diversas de cada um só através da definição conceitual, da bagagem reencarnatória. Utilizarmos a nossa convivência comum de forma a nos harmonizarmos com quem divide o dia a dia com a gente. Também não é fazer como aquele cidadão que vivia as turras com a esposa. Era uma guerra, uma briga terrível. E um belo dia, ela observa que ele começa a chegar mais cedo em casa. E não só chegar mais cedo, trazia chocolate e flores para ela. Puxa vida, que diferença. Ele chegava, ela falava boa noite, e ele rosnava igual um bulldog. Mas a partir daquele momento, não. Ele vinha com chocolate, com flores, e ela achou, nesse mato aí tem coelho, tem cachorro bravo querendo aí, tem peixe que voa na água. E começou então a observá-lo e foi atrás dele. Aí quando viu, ele entrou numa casa espírita. Ela achou estranho, mas começou a gostar dos presentes que recebia, dos agrados, dos carinhos. Boa noite, querida. Tudo bem? Como foi o seu dia? Eu vou descansar um pouco, jantarei depois, conversaremos um pouco.
Como vai sua mãe, minha querida sogra? E nisso ela foi achando que ele estava se melhorando e modificou realmente a postura. Aí ela encostou ele: o que está acontecendo com você? Você está indo aí para uma casa espírita, está modificando muito o seu jeito. Me explica o seu direito. E ele, que já tinha se tocado pelos conceitos doutrinários, que nos agarram pelo coração, qual anzol que pega a isca, não é isso? Aí ele disse a ela: não, eu estou gostando muito lá de ir na casa espírita, estou aprendendo, inclusive, que a gente, quando encarna, às vezes a gente pode reencarnar em uma união antipática, caracterizando uma união antipática com uma pessoa que foi um desafeto em outra encarnação, e se a gente continuar brigando, a gente vai reencarnar junto dela de novo. Então eu vou tratar você muito bem agora, para não ter a chance de reencarnar com você novamente. Então vejam vocês, não é esse o processo que a doutrina espírita nos convida, pelo contrário. Nos favorecer o entendimento de que recebemos faltosos e somos faltosos, e que perdoar é o passe livre para a nossa continuidade, que as nossas experiências de hoje não serão terminadas quando a nossa existência física acabar e esgotar. É bastante para isso que nós não fujamos das palavras do Cristo. E para fazer um elo, ninguém chega ao Pai se não for através de mim. Então, quando ele diz isso e diz que ninguém vê o reino de Deus se não nascer de novo, ele não deixa dúvidas alguma, e não precisamos usar nenhum outro argumento, porque hoje o espírita, prestem bem atenção, é arguído. E por que nós somos questionados? Porque nós podemos ser os profetizadores da doutrina. Emmanuel dizia, um dos maiores caridades que você pode fazer com o espiritismo é divulgá-lo. Agora, para isso, temos que ter fundamentos através de estudo. Que bom conectar a língua com o cérebro, para nós não cairmos naquela verborreia, naquela falácia sem fundamento nenhum, sem conhecimento. E percebam que a doutrina espírita nos oferece exatamente isso, estudo. É o que nós hoje estamos fazendo. Estamos fazendo hoje. Não podemos fazer como aqueles tantos outros que você conhece. Você vai dar o seu nome para um concurso público, aí você vê o camarada preenchendo uma ficha de identificação, o seu nome, sua idade, endereço, religião, católico. E você, nome, endereço, idade, religião, evangélico. E você, nome, idade, endereço, religião, espírita. Espírita, convicto, espírita cristão, espírita que entende que Jesus não nos trouxe verdades para guardarmos no armário da biblioteca. Nos trouxe verdade para nós a promulgarmos. O Evangelho é a nossa maior constituição. O Evangelho é a constituição da vida. O Evangelho é o que tudo coloca abaixo dele próprio, porque ele resume a verdade, e a verdade é a luz, e a verdade nos libertará. Nos libertará do cativeiro da ignorância, da imprudência, da maledicência, da ambição, da falta de vontade em fazer com que nossas células vibrem de alegria
e nosso cérebro receba a luz suficiente para se esclarecer nas realidades evangelizadoras. Nós não podemos simplesmente pautar o nosso conceito doutrinário em ouvir as palestras de Divaldo ou de Chico, que hoje no YouTube estão aí se repetindo o tempo todo. E na realidade, na palestra dele, o que faz Divaldo se não conversar e exercitar o que ele tanto aprendeu com os espíritos, que estão igualmente a nos convidar agora e aqui para fazer o mesmo. Com os nossos parentes, os nossos amigos, com os nossos filhos, com os nossos netos. Agora eu tenho 2 netos, o primeiro já ganhou o Evangelho segundo o Espiritismo com a turma da Mônica. Vejam vocês que coisa legal. Ao invés dele estar lendo Tio Patinhas, que não existe, começa a se fazer um lampejo de luz nessas mentes que precisam ser esclarecidas. Esclarecidas de que existem vários caminhos, mas existe o caminho maior. E o caminho maior é da realidade. A realidade é a nossa tênue passagem pela terra. Nossa vida comum é uma grande oportunidade. Espero em Deus que nós não a perdamos. Ou se ainda existir algum tempo de recuperar qualquer oportunidade perdida, recuperemos agora e não depois. O ontem foi, o amanhã não sei, o hoje é. Então é agora que podemos fazer o melhor, o que tiver ao nosso alcance. Para que não sejamos pegos de surpresa pelos infortúnios que podem nos seguir. Vibremos diferente, pensemos diferente. Podemos aprender muito mais do que sempre procuramos ser. Nos modificar é o reflexo da educação, da modificação e da apreciação do que nós somos na realidade. Espíritos viajantes pelo universo. Que Deus nos abençoe a todos. Bem, que nos resta agradecer ao nosso irmão pela palestra maravilhosa, pela aula de biologia e de espiritismo que nós recebemos essa noite, e que contribui exatamente para esclarecermos cada vez mais a nossa existência e sabermos que não estamos aqui por acaso. Agradecemos e mandamos através dele um abraço fraterno a todos os que fazem Batista do Carvalho, que aquela casa cresça cada vez mais. Meus irmãos, hoje o passe é coletivo, como ocorre toda segunda-feira, e por ocasião da prece que será proferida pelo nosso irmão Robson, estaremos todos recebendo a nossa carga magnética que precisamos para cada necessidade de cada um de nós. Continuemos elevando nossos pensamentos, alcançando a espiritualidade daquilo que nós mais precisamos e elevando nossos pensamentos aos nossos entes queridos que também precisam muito de ajuda. Senhor Jesus, te agradecemos por mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, unidos e reunidos em Teu nome, Mestre. E podemos ver os nossos irmãos, fazermos nossas novas amizades, Senhor, e nos fortalecer com Teu amor, e com essa doutrina que nos fortalece sempre. Que possamos, Mestre, nos alimentar todos os dias dos Teus conhecimentos e dos conhecimentos que nos é dado pelas equipes espirituais. Que possamos ajudar sem reclamar.
amar, viver, trabalhar, vivenciar esse teu amor e essa luz. Obrigado, Jesus, por tudo. Que assim seja. Com essa prece, que rogamos a espiritualidade amiga que se faz presente a Jesus, nosso irmão maior, Frei Fabiano de Cristo, Maria de Nazaré, nossa boa mãe espiritual, a devida permissão para dar por concluídos os trabalhos desta noite, rogando a espiritualidade que nos ilumine e proteja, que voltemos aos nossos lares em paz e encontremos os nossos gostando dessa mesma premissa. Que Deus nos abençoe. Que assim seja.